Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline. Hoje vamos para a aula 16 de arte. E hoje vamos falar de teatro de sombras. Para ilustrar, eu vou então trazer um teatro de sombras para vocês. Vamos lá? Em uma pequena casa na floresta, morava uma pequena menina com sua mãe. Ela se chamava Chapeuzinho Vermelho. Usava uma capa com um grande capuz vermelho. Certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse uma cesta de doces para sua vovó, que estava adoentada e morava mais floresta adentro. Mas a mãe advertiu: não saia do caminho da estrada, cuidado com o lobo, não converse com estranhos. Há um lobo muito feroz por essas bandas. E lá foi a Chapeuzinho andando pela floresta. Ela era uma menina muito curiosa e distraída e andava sem prestar atenção no caminho. O que ela não sabia é que por trás de uma grande árvore havia um lobo a espiando e ele já percebeu o que estava acontecendo. Ele ainda pensou: eu vou chegar antes na casa dessa vovozinha e vou ter um belo jantar. O lobo, então, adiantou-se e encontrou a casa da vovozinha. Chegou antes que a Chapéu e bateu a porta. Toque, toque, toque. A vovozinha, acamada lá de dentro, pergunta: quem é? O lobo, disfarçando a voz: sou eu, a Chapeuzinho Vermelho, vovó. Eu vim trazer uma cesta de doces para você. A vovó, muito inocente, responde: entre, minha pequena netinha. O lobo entrou então na casa e encontrou uma pequena senhora já doentinha. Ela, muito assustada com o grande lobo, não tinha para onde correr e o lobo a devorou. O lobo pensou: vou ficar escondidinho aqui dentro de casa para enganar a Chapeuzinho Vermelho, pegar sua cesta de doces e devorá-la também. Foi então que ele se escondeu ali, fingindo ser a vovó. Então, andando pela floresta, chega a Chapeuzinho à casa da sua avó. Toque, toque, toque. O lobo lá de dentro disfarçando a voz. Quem é? Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. Eu vim trazer uma deliciosa cesta de doces para você. E o lobo pensou: meu plano deu certo. Pode entrar, minha querida. A Chapeuzinho entrou na casa toda contente. Mas quem estava lá? Era um enorme lobo que a havia enganado. E ela saiu correndo pela floresta. O lobo, correndo atrás dela, ele já estava um pouco devagar, ele já havia devorado a vovó. O que ele não esperava era um valente caçador que o encontrou, matou o lobo, abriu sua barriga, resgatou a vovozinha que estava intacta, sã e salva e encontrou então com a sua netinha e viveram felizes para sempre. Muito bem, essa foi aí uma pequena ilustração de como de forma caseira nós podemos fazer um teatro de sombras muito legal. Aqui adiantando um pouquinho os materiais que eu utilizei. Então, os recortes dos formatos com o palito de churrasco, uma caixa de sapatos e essa tela branca é uma sacola plástica, né? Colada bem esticadinha, fiz questão que ela aparecesse para você ver que é super fácil fazer. Além, então, de uma luz por trás da tela. Então, como objetivos da aula de hoje, temos
reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, identificar e analisar diferentes estilos cênicos. Então, o teatro de sombras, um estilo cênico bem diferente e muito legal. Uma maneira muito fácil também de se divertir e divertir as pessoas que estão em casa. Então, mas como surgiu, né, a origem de pensar, vou colocar uma luz atrás de um pano, de uma tela, e eu vou conseguir contar uma história, representar personagens ali, né? A origem, então, vem de uma lenda chinesa, onde o imperador, ele estava muito aborrecido com a morte de sua bailarina favorita. E ele pediu, então, para que um mago trouxesse a bailarina de volta do Reino das Sombras para uma apresentação, para alegrá-lo. O mago, então, pensou, tô lascado, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque teria que agradar o rei. Então, o imperador, né? Então, ele pensou, eu vou dar um jeitinho. Ele utilizou, então, o jardim do próprio palácio, escolheu, então, o pôr do sol, né, a luz do sol bem forte, pediu para que colocassem uma cortina, então, posicionada onde o sol batesse atrás dessa cortina, e confeccionou, então, utilizando uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta da bailarina e chamou o imperador, então, que, olhando através daquela tela branca, viu a silhueta da sua bailarina favorita e ficou imensamente feliz, então. E desta maneira teria surgido, então, esse teatro de sombras. Se nós pensarmos de uma maneira, né, bem voltando no tempo mesmo, um início de teatro de sombras, não na sua, né, no formato que temos hoje, mas lá os homens das cavernas, eles já viam o seu reflexo pela luz do fogo, né, nas paredes das cavernas, e enquanto contavam suas histórias, enfim, conversavam, então já havia essa imagem da sombra, né, lá na época das cavernas já, com a luz do fogo. Assim como nessa lenda chinesa, em outros países do Oriente, as figuras também foram e ainda são, em alguns locais, feitas de pele de animais, né? A lenda conta que o mago utilizou uma pele de peixe para confeccionar a silhueta da bailarina. Mas também são utilizadas peles de cavalo, búfalo, cabra, camelo, boi, enfim, né? Que eles fazem todo um tratamento, secam, pintam, de forma a ficarem assim quase transparentes, né? A intenção era deles ali. E habilmente, então, cortadas e desenhadas para se tornarem, então, os personagens. A luz, para projetar essas silhuetas, então, nas apresentações, era fraca e trêmula, né? Ela vinha da chama de uma lamparina a óleo que era colocada atrás, então, dessa tela, dessa parte branca. Essa combinação, então, delicada, né, das refinadas figuras com a luz, fazia com que as figuras, então, ficassem de uma forma, assim, meio desfocadas. Então, as figuras tinham que ser colocadas quase coladas no tecido para que pudessem ser vistas. No exemplo que eu dei aqui, até eu vou pedir licença para vocês para pegar esse material. Então, com esse meu material, é essa ideia que eles colocavam, quanto mais próximo da tela, né, eu coloco o meu personagem, menor ele fica. E se eu afasto ele, que eu aproximo ele da luz, ele vai ficando maior e também mais distorcido. Vou virar aqui para vocês verem esses bastidores, tá? Até a proposta da atividade é a confecção de um teatro de sombras, artesanal, assim, com caixa de sapato. Então,
Eu utilizo a fonte de luz, aqui eu utilizei a luz até do celular, e eu aproximo então da tela e afasto. É isso que vai dar a intenção do tamanho das formas, né? A mesma coisa, quando eu quero mostrar então que o personagem está dentro da casinha, mas os dois têm quase o mesmo tamanho. Então, eu vou o quê? Colocar a casa que fique grande e o personagem, então, que fique pequeno dentro dela. E isso eu vou fazendo apenas distanciando da luz, né? E era bem essa a ideia. Então, com essa lamparina, como a fonte de luz era muito fraca, esses personagens tinham que ficar quase que colados com o tecido e não tinha muito essa amplitude dos formatos. Mas, claro, com o passar do tempo, tudo foi aprimorando um pouco mais, né, e melhorando até chegar aí a grandes peças apenas feitas com a sombra, tá? Para ajudar, então, né, nesse cenário, essas apresentações eram feitas geralmente durante a noite, né, na rua ou em salas, então, para esse tipo de apresentação. Mas procurava-se um ambiente escuro para que essa luz, que já era tímida ali atrás do cenário, fosse realçada, né? E também era um tipo de conhecimento que acabava sendo passado ali entre gerações, né? Os pais contavam para os filhos gostavam, começavam a brincar disso, então. E desde criança, né? Eles tinham esse contato com essa brincadeira e que, né, com o passar do tempo, acabou se tornando aí um gênero, né? Um tipo de teatro específico. Já o teatro de sombras moderno, ele levou aí certo tempo, né, para se desenvolver. A principal referência é a companhia italiana Gioco Vita, atuante desde a década de 70. Já no Brasil, representantes com mais aí de 10 anos, né, de trabalhos aí diretos, também tem. Vamos conhecer alguns grupos. A companhia Teatro Lumbra, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade estética, técnica, sofisticada e uma filosofia de trabalho que, além de valorizar a pesquisa e a dramaturgia da linguagem, busca também difundir ela por todo o Brasil, tá? Também conta com um material amplo, né, para todas as faixas etárias aí. Eu deixo aqui o link, então, do site da Companhia Teatro Lumbra. Se você tem interesse, então, de conhecer um pouco mais, de ver alguns trabalhos, fica aí o link disponível. Outra companhia também é aqui de Curitiba, perto, né, aqui Curitiba, Paraná, que se chama Caragosk. Ela atua desde 95 e é especializada, então, na arte milenar do teatro de sombras, com peças para todas as idades. Alguns grupos, eles também fazem teatro com sombras, mas essa companhia de Curitiba é especializada apenas com o teatro de sombras, tá? Até bem interessante, durante a pandemia aí do coronavírus, o grupo ele se reinventou e realiza, então, vem realizando espetáculos de maneira online. Então, eu trouxe até alguns cartazes, né, que foram divulgados, mostrando que eles faziam os espetáculos com as sombras através de lives, né? Continuando a mostrar o seu trabalho e oportunizando, né, o acesso a muitas pessoas. Aqui eu deixo, então, o link da companhia Caragosk no Facebook, onde você consegue acompanhar, ver alguns trabalhos, fotos, vídeos, bem legal. Até nessa imagem ilustrativa, né, é bem isso que eu mostrei aqui na prática, né, a projeção do tamanho dessa sombra, né, ao refletir, então, na torre, dependendo da distância, ela pode ficar muito maior. Outro grupo é a Companhia Quase Cinema. Ela existe desde 2004 e nasceu aí do encontro de diferentes linguagens, né? Artes cênicas, plásticas, cinema, performance, dança, enfim, um mix de tudo aí, e essa companhia surgiu. O teatro de sombras, ela vem aí com mais uma possibilidade, né, de expressão. Essa arte milenar, ela encanta, né, adultos, crianças, não só quem assiste, mas quem faz aqui. Eu mesma achei muito bacana, né,
pensar em construir essa história, em como eu vou mostrar. Então, é muito divertido você contar uma história através de personagens e silhuetas, né? Outra companhia se chama Luzes e Lendas, né? E ela se formou aí em 1999. Primeiro, ela começou com um teatro de animação e aos poucos foi se dedicando então para um teatro mais de sombras. Nessa imagem, nós vemos algo parecido com a caixinha que eu trouxe aqui, onde é um teatro mais de personagens no palito mesmo, né? Algo um pouco menor. Existem trabalhos que os atores mesmo fazem a sombra da silhueta, outros somente usando as mãos. Mais adiante eu vou mostrar alguns exemplos. Então, essa linguagem, né, do grupo de contação de histórias, ela também faz parte aí de pesquisa, né, e repertório dessa companhia Luzes e Lendas, que procura mesclar aí uma narrativa oral com bonecos de sombra e o teatro de papel. Então, acaba criando um estilo próprio, né, com esse mix de coisas. Outra companhia, olha só, muito grupo, né, fazendo teatro de sombras, se chama Companhia Lumiato. Ela foi criada então em 2008, um pouco mais recente, em Buenos Aires, na Argentina, por Thiago Brezani e Soledad Garcia. Deixo também ali no cantinho o link do site para você conferir um pouco mais dessa companhia Lumiato. Essa companhia é a primeira a pesquisar, produzir e difundir o teatro de sombras na região centro-oeste do Brasil. Então, acaba, né, ficando numa região específica e difundindo esse trabalho. Nos primeiros trabalhos, eles utilizaram então bonecos de luva, mesa, circo, e só a partir de 2012 que eles começaram então a aprofundar esse teatro com as sombras, né? E se dedicar exclusivamente a esse gênero, né? Permitiu com que eles tivessem um aprimoramento técnico muito grande, se desenvolveram muito nesse sentido. A gente percebe nas imagens, né, dos trabalhos, aqui já há uma brincadeira com a cor, né, do teatro deles, então os personagens aqui projetados, o barco, né, essa fotografia então do grupo, o barco está à frente ali para mostrar essa projeção, já tem um céu estrelado, uma lua, né, branca, então já há aí uma variedade um pouco maior, né, não se limitando apenas à sombra do personagem ou objeto, então inserindo outros elementos. Pensando, né, como eu falei antes, pensando do uso da sombra de maneiras diferentes, né? O artista argentino chamado Alejandro Bustos, ele realiza desenhos com areia em mesas de luz. Como eu posso explicar isso? Ele utiliza uma mesa, né, com luz, é como se fosse essa minha caixinha virada aqui para a mesa, onde essa areia que ele utiliza para formar os desenhos, ela acaba fazendo a sombra, né? E esse trabalho, no link do vídeo que eu deixei aqui para vocês, aparece o artista, tá? Numa apresentação, onde você vê, então, na imagem, o artista movimentando as mãos com areia e também numa tela, o trabalho, né? A imagem só da tela, então, do trabalho ampliado do artista. É muito legal. E é uma maneira bem diferente, né? De fazer esse teatro aí com as sombras. Acaba não se caracterizando, talvez, como uma peça, não tem, talvez, um teatro em si, mas a utilização das sombras para representar imagens e contar uma história. Outro nome, né, que utiliza a sombra de uma maneira diferente é a Valéria Glutietti. Ela é argentina e utiliza técnicas somente utilizando as mãos. Tá? Ela vive na Europa e se apresenta aí por todo o mundo. E ela se especializou, então, na apresentação com as mãos. Então, a gente já vê, né, uma outra ramificação aí com esse uso das sombras. Muito bem.
Espero que vocês tenham gostado, falando aí de um gênero bem diferente de teatro e que é muito divertido. Confiram então nas atividades, tem certinho lá o passo a passo de como fazer essa caixinha aí e você vai se divertir muito criando aí histórias com personagens feitos de papel, utilizando a tela como uma sacola plástica e fazendo belos teatros de sombra. Muito bem, até a próxima!